foi, olha lá. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, seja mais que bem-vindo. Demorou um pouco para entrar ao vivo pelo YouTube, não entendi porquê, mas enfim, vamos lá. Estamos bom, no ar, Marcinho. Para você que está chegando por aqui, uma boa noite para você que está aí no chat, como disse o Caio Breno do canal Terra Oculta. Boa noite, Marcelo Summer, e hoje a gente vai falar de fragilidade de foco. Interessante, Marcinho, gostei, hein? Sei que você está gostando. Não, gostei do tema de hoje, acho que é muito pertinente e ontem acho que foi um ponto de virada o Hangout com Sônia Regina, porque é fantástico, acredito que todas as pessoas tenham absolutamente compreendido tudo que foi dito. Achei maravilhoso. Fragilidade, Marcinha, começa contigo? As mulheres são mais frágeis que os homens? Isso é uma verdade ou isso é uma falácia, Marcinha? Na verdade, a gente precisou da palavra fragilidade aí na frente do foco por uma simples razão. A questão de sexo aí, homem e mulher, não existe um mais frágil que o outro. Ah, a mulher é muito... Não, às vezes a mulher é muito mais forte que o homem. Na realidade, o homem é muito mais frágil que a mulher. É claro que algumas características e alguns momentos, sem sombra de dúvidas, um é diferente do outro. Mas vamos falar de fragilidade no dia a dia. A fragilidade quando a gente pensa em fazer certas coisas, a gente imagina se fazer várias coisas e a gente não tem foco para fazer absolutamente nada. Nós somos frágeis em serem influenciáveis também, né? E nos chamarem atenção, e a fragilidade não só é mais psicológica, como diz ali o Jorge Leal, porque de fato que, que traz na vida da gente pensar, é como você sonhar e não fazer. Né? A fragilidade de a gente ter um monte de coisa para fazer e não fazer nenhuma, porque simplesmente a gente fica com aquela ideia na cabeça, mas não põe no papel, não faz alguma ação. Essa fragilidade de não fazer as coisas é coisa que a gente faz todos os dias. Aquela coisa de fazer, eu tenho que fazer isso, eu vou correndo e vou fazer. Aí vai lá, faz e volta. Né? Mas a pessoa não tem o foco de fazer as coisas de verdade, né? E isso é muito complicado. Qual que é a fragilidade do ser humano? Primeiro, ele é influenciável, então ele é muito frágil mesmo, né? Então, quando alguma pessoa tem uma influência muito grande, a fragilidade de fazer ela mudar de ideia, de perder o foco no que ela tem na vida é muito grande. Por que isso acontece? Porque, de novo, nós somos influenciáveis. Né? E somos frágeis ao mesmo tempo, porque dependendo da pessoa que vive contigo, seja teu marido, seja tua mulher, seja tua namorada, seja tua noiva, existe uma influência muito grande, ou seja, família, irmão, amigos e tudo mais, são pessoas que influenciam você direta ou indiretamente. E geralmente essas pessoas vão no ponto mais frágil de cada um, porque já sabe o ponto mais frágil dele, né? E totalmente tira o foco. A pessoa sai do foco todinho que ela tá, né? Exatamente todo. É até engraçado de ver, mas é isso que acontece com todo mundo. Tira o foco, de uma certa maneira, de tudo que você está fazendo, ou que você está pensando em fazer, você tira o foco. Mas a partir do momento que você reconhece que você é frágil em alguns momentos, e você tenta retrair isso, fala assim, não, eu preciso me focar, é isso que eu quero, e eu vou fazer isso, então as pessoas não vão poder me influenciar. Você está com o rádio ligado? Só abaixa o rádio, porque senão vai dar um eco tremendo aqui.
somos influenciáveis e frágeis a todos os momentos, mas a gente não percebe, porque a gente fica muito no consciente, o inconsciente te mostra muita coisa. Talvez as pessoas vejam aquilo que você não enxerga em você, a fragilidade de ver as coisas de uma outra maneira, de ser influenciável. Quer ver uma coisa? A gente pode ser fragilizado nas nossas responsabilidades, porque a gente tem o foco de ser responsável. Até nisso nós somos frágeis, porque a pessoa vê, ela já sabe que você é pontual, vamos dizer assim, ela vai bem nesse sentido contigo. Não, mas você vai fazer isso porque você tem que ter responsabilidade com as coisas. Somos frágeis até naquilo que a gente acha que a gente está fazendo por bem. E o nosso consciente não mostra isso, mas o nosso inconsciente mostra. E as pessoas que enxergam isso, elas usam essa tática para o quê? Para utilizar, para que isso seja de uma forma sutil, né? Que você saia de um foco daquilo que você talvez quisesse para você nesse momento. Bom, fala, Marcelo Sano. Eu compreendi, Marcinho. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Eu compreendi que, na realidade, nesse leva e traz, a nossa vida é uma coisa complicada às vezes, porque mesmo aquelas pessoas que nos conhecem, e aí muitas vezes mora o perigo, como a gente diz, né? Elas acabam descobrindo pontos frágeis. E agora eu compreendi bem o tema, na amplitude que ele tem, da fragilidade e do foco. Ocorre muitas vezes conosco, Márcio, eu tenho visto isso diariamente aqui. Muitas vezes me acontece de a sensibilidade ela estar num pico muito alto. Naturalmente, isso acontece algumas vezes por motivos que nós compreendemos e alguns que nós não compreendemos. Por exemplo, se nós empreendermos uma mudança radical na nossa alimentação, provavelmente, se isso for um dado positivo e que a gente esteja buscando, por exemplo, com esta mudança, fazermos com que nossa sensibilidade aumente, normalmente alguns de nós fazem algum tipo de jejum. O que é interessante nisso que eu estou falando? É que são formas e fórmulas que alguns de nós buscam para se conectar mais sensivelmente a tudo aquilo que nos cerca. De certa forma, isso aguça a nossa sensibilidade. Mas também, em algum momento, pode estar nos fragilizando. E quando a Márcia colocou, gente, fragilidade e foco, significa que quando nós estamos empreendendo alguma coisa, ou quando nós queremos algo, e esse querer é um querer que ultrapassa normalmente uma simples vontade, nós nos aprontamos para fazer isso. E ontem, lembro muito bem que ontem à noite, Sônia Regina disse com muita propriedade algo muito importante. Se eu quisesse, ou se como uma condicional, ao invés de eu quero, eu faço, eu posso, eu construo. Todos nós dizendo ao nosso eu o que gostaríamos que ele fizesse, ou o que queremos que ele faça. A diferença é aquilo que eu gostaria que seja feito, ou aquilo que eu quero que seja feito, que eu ordeno que seja feito. E, portanto, isso é foco. Se num determinado ponto nós estamos focados, mas frágeis,
Vejam bem que interessante, que é isso que a Marcinha trouxe hoje. Nós estaremos suscetíveis ou estaremos abertos a que algumas pessoas possam interferir nesse nosso querer. Se nós não conhecermos bem a nós mesmos, e isso talvez seja o mais importante de tudo que está sendo dito todos os dias aqui, o autoconhecimento ele é fundamental para que nós tenhamos formas de nos protegermos nesses momentos de sensibilidade alta que suscitariam infragilidade e a quebra do foco. Se alguém se interpõe entre o nosso querer e o nosso foco, aquilo diretamente pelo viés contrário daquele que a gente imagina que estaria conquistando. Em um determinado momento, por exemplo, todos nós em família, e a família é provavelmente o centro de tudo aquilo que somos ou que estamos construindo para ser. Mas ali dentro do seio familiar, muitas vezes existem antagonismos, aos quais que no começo da vida nós não temos conhecimento muito claro de por que é assim. Nossa, como teus irmãos são diferentes, alguns conhecidos diriam. Nossa, como é possível que dentro de uma família hajam pessoas tão diferentes entre si. E aí nós percebemos que essas diferenças muitas vezes elas se atenuam mais quando alguns de nós, alguns irmãos nossos, eles se aproveitam de determinadas características nossas para nos colocar à sombra de realizações importantes para nós, nos deixar à deriva em muitos casos. E isso é interessante da gente recordar como forma de fortalecimento, né, Márcia? Eu gostaria, Márcia, de te perguntar uma coisa, porque eu vejo claramente que tudo isso que a gente está trazendo hoje é muito importante e faz parte também daquela sincronicidade entre os hangouts que a gente promove aqui na Rádio Remix Esotera, hoje Conexão Galáxia Livre. Por que eu falo isso? Porque num determinado momento, Sônia Regina foi enfática em dizer: quando eu quero, eu faço. Quando eu quero, eu projeto. E muito interessante a Sônia dizer daquela forma: olha, se eu tenho algo importante amanhã, que é muito importante para mim, que isso é um ponto-chave para a minha vida nos próximos meses. O interessante é, antes de dormir, aquietar a mente ao máximo, relaxar e projetar mentalmente o que vão ser os encontros pela manhã, naquele dia que está próximo. Assim fazendo e focalizando naquilo que nós estamos projetando, estamos cocriando uma realidade. E Sônia Regina ontem foi tão fantástica, Márcia, que ela falou com uma simplicidade que é impossível que as pessoas que estivessem conosco ontem não teriam compreendido ou não terem compreendido o que trouxe tão sabiamente a Soninha. Mas, Márcia, o que eu quero compreender melhor? Nos protegermos nesses momentos onde nós estamos mais sensíveis, para que não sejamos alvo de alguém que venha a querer corromper o nosso foco através daquela fragilidade que é percebida e muito bem percebida por alguns olhos que nos fitam todos os dias. Como é que a gente pode se proteger, Márcia,
para que a gente continue focalizado, para que a gente continue naquele caminho do foco daquilo que queremos, criando uma realidade para que aquilo aconteça. Como é que a gente pode fazer para se proteger? Primeiro a gente tem que saber qual que é a nossa fragilidade, mesmo porque a gente conscientemente a gente está achando que a gente está fazendo tudo de bom para as pessoas, mas a gente não sabe até que ponto aquilo está sendo usado contra nós mesmos, porque é o que acontece todos os dias. E por mais que as pessoas não se iludam com o que falam, com o que pensam sobre ela e tudo mais, você cria uma barreira, né? Não, eu sou mais importante que aquela pessoa, e aí a pessoa não consegue mais, né, te quebrar na fragilidade. Mas somos suscetíveis e influenciáveis, e vai ter uma hora que a gente vai abrir brecha, e isso que acontece todos os dias. A pessoa fala, mas a mulher é muito frágil. Enganam-se as pessoas, que elas podem passar por muitas coisas, viverem muitas coisas, e não ficarem tão abalada quanto o homem fica. Porque quando o homem cai de verdade, demora um bom tempo para eles voltarem a ser aqueles que eles eram, né? E isso daí em menção psicológica, principalmente em términos de relacionamento, e, e uma traição de amigo, né? São coisas que o homem não aceita. E é muito difícil debater com essa coisa de traição, né? Essa é uma das coisas que inconscientemente o homem acha que eu tô livre disso, né? Não vai acontecer comigo, mas acontece com todo mundo, seja a pessoa com o sexo masculino, ou seja o sexo feminino, seja gay ou não gay, não importa. Isso acontece com todo mundo. E as pessoas vão realmente te ver, né, aquela coisa da fragilidade sempre, e vão trabalhar em cima disso, né? E vai saber que aquilo é muito importante para você. Quanto mais importante for para você, a pessoa vai falar, então já sei aonde que eu vou correr aí. Se a pessoa não gosta de chegar atrasada, e a outra pessoa faz ela esperar, entendeu? Essa é uma das coisas terríveis para outra pessoa que chega antes, né, do horário. E essas pessoas que não chegam no horário acabam dando de cara, porque a pessoa que provavelmente cumpre o seu horário, ela não espera, ela vai embora, né? E isso é uma das coisas bem complicadas. Porque aí a outra pessoa pode até não ir, ela falou, eu cheguei lá, mas você não estava. Por quê? Porque ela sabia que ela ia chegar um pouco antes do horário, ia esperar 20 minutos e ir embora. Então a pessoa usa isso contra a outra pessoa, e a pessoa que é responsável e pontual com as coisas dela acaba sendo usada de uma certa forma dentro da situação. O que o que a gente tem que fazer para que isso não seja tão visto pelas pessoas? Já deixar bem claro para as pessoas, olha, assim, eu sou uma pessoa pontual nos meus horários, chego antes e tal. Se você marcou comigo no horário e você não estava lá, tchau. Depois você não tem que reclamar. A pessoa tem que estar ciente do que você é. Né? Você vai deixar a pessoa usar a sua fragilidade até certo momento. Enquanto você não percebe que ela usa a sua fragilidade para isso. Quando você tem um foco em direção a você, é totalmente diferente. E outra, a fragilidade te mostra o que é que você tem que fortalecer no seu foco. E isso é interessante. Mas a partir do momento em que a gente já virou rotina na vida em que as pessoas façam isso com a gente, usando a nossa própria fragilidade para se sair bem em termos disso, a gente acaba ficando para trás. Por quê? Porque a pessoa já. Você e a pessoa já está no embalo. Toda vez que a pessoa for falar alguma coisa,
você vai pegar e vai, opa, peraí, né? É complicado, né? Então a gente tem que ter foco, em primeiro lugar, na gente, né? Pensar no que você vai fazer, não só pensar e não sonhar, tem que ir lá e fazer. Se tem algum projeto, põe no papel, leia isso e faça isso que você pensou, né? Porque a gente não pode só ficar sonhando, a gente tem que realizar as coisas, né? Não é só pensar nos projetos, a gente tem que ir lá e fazer os projetos. Foco, né? Eu quero mudar alguma coisa na minha vida, então eu vou mudar na minha vida. Vai ser uma coisa melhor para mim, eu vou ter pessoas que realmente vão gostar daquilo que eu faço, vou ter pessoas que vai entender aquilo que eu sou, vou estar no meio de gente que realmente tem a mesma mentalidade que a minha, né? Então, são um monte de coisas que a gente tem. Às vezes eu falo muitas coisas que a gente pode fazer dentro da Rádio Mix, mas a gente tem que ter um foco dentro disso tudo para que a gente possa conseguir trazer o resto, né, dos projetos da nossa vida que a gente tem. A gente não pode ficar só reclamando da vida, sempre reclamando de tudo quanto é obstáculo na nossa vida, a gente vai reclamar, né? E aí é onde você não vê que as pessoas estão te usando na sua fragilidade. É aí onde você perde o foco, porque você só reclama, só reclama, só reclama, só reclama, e não agradece, não agradece. E aí, tu quer que as coisas aconteçam, mas não vai acontecer, porque é simples. Só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Esquece de agradecer, perde totalmente o foco. Porque a partir do momento que você perde o foco de agradecer, a sua vibe é só reclamar. Entendeu? É só reclamar. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, porque eu não sei o que, não sei o que. Sempre, sempre, né? Eu falo assim, o seguinte, quando eu vou falar alguma coisa, o que eu vou reclamar, eu cobro aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço, eu não vou cobrar. Então, a nossa fragilidade, ela pode ajudar a gente crescer no nosso foco, no que a gente tem lá na frente, ou ela pode não te ajudar e você continuar no dia a dia fazendo as mesmas coisas, as pessoas usando a sua fragilidade e inconscientemente você está gostando, né? Então, é aquela coisa de começar a pensar quais são os meus pontos fortes e o que é que eu tenho dentro desses pontos fortes que são frágeis, que as pessoas veem de uma outra maneira. Porque é isso que a gente nunca pensa, a gente nunca reflete, né? Do que as pessoas estão aí, de repente, usando a minha fragilidade naquele ponto que eu achava que eu era muito forte, sabe? E ninguém pensa assim. Ninguém pensa dessa forma. Poxa, eu sou muito forte, eu não ligo para as pessoas que me dizem nada. Eu fico, né? E eu sou do tipo da pessoa que eu não aguento, né? Eu tenho que falar. Eu falo. A pessoa falou para mim alguma coisa, né? Eu já tô soltando o verbo. Não sei esconder, entendeu? E muitas vezes as pessoas usam dessa minha coisa de ser eu, a minha fragilidade nessa coisa, né? Porque gostam de me ver irritada, de me ver brava, né? E essa é uma das coisas que eu percebi. Mas o que eu posso fazer? De uma outra forma, eu tenho que tentar mudar essa situação. O que para mim às vezes não é muito fácil, mas é o que acontece no dia a dia. Não dá para sorrir o tempo todo, Angélica, e achar que tá tudo bom, né? Não dá para fingir que tá tudo bem, ou que a pessoa acha que
que tá tudo bem, mas que não tá, que não tá. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que refletir naqueles nossos pontos fortes. A gente acha, uma coisa é você ser e outra coisa é você achar que é. Então, a gente tem que ter, assim, um equilíbrio das coisas, sabe? Para que a gente possa, então, falar assim, puxa vida, né? Né? E a gente tem que levar, assim, num patamar em que quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos frágeis, assim, pensar no inconsciente, né? E aí você vai pensando, né? Qual é o ponto de fragilidade daquilo que eu acho que é meu ponto fraco ou meu ponto forte, não sei, né? Isso vai depender de cada situação que a gente vive no nosso dia a dia, mas enfim, a gente tem que ter foco nas coisas, em uma coisa primeiro, uma coisa de cada vez, para que as coisas se realizem de fato. Não adianta a gente ter várias coisas, vários pensamentos tentando realizar todos, porque não dá. Você é um, né? Precisa focar naquilo e para que aquilo se realize, se concretize. E aí, o próximo passo é ir para outro projeto e concretizar aquele outro projeto e assim ir, né, um atrás do outro, que é o que funciona bem a gente fazer. Agora, é claro que a gente precisa refletir dentro de nós o que a gente é forte e o que é essas coisas que são fortes na gente, que também podem ser, ao mesmo tempo, frágeis e que as pessoas se utilizam delas e a gente inconscientemente não percebe. Inconscientemente a gente gosta, ó que maravilha, né? Mas é uma coisa séria, é uma coisa de se pensar e é um fato que acontece com todo mundo. Fala, Marcelo. Cadê o Marcelo? Tá falando sem ligar o microfone? Isso é uma verdade, Márcia, porque eu fico aqui preocupado com o excesso de sujeira sonora que eu produzo aqui desse lado, para não interferir na rádio, então eu fecho o microfone. Aí tem uma forma de fechar que é aqui na sala do Hangout e eu tenho a mesa aqui e eu fecho o microfone na mesa. Olhei para o lado, as luzinhas estavam acesas, tudo ótimo, vou sair falando. E saí falando. Mas a sala estava fechada, por quê? Esse procedimento sempre é bom, porque aí nos ajuda no trabalho, porque senão eu fico reproduzindo muitos sons aqui dentro da rádio. Mas é interessante demais o nível dos nossos bate-papos agora. Sem dúvida, sem dúvida, eu ontem percebi que a partir de hoje, talvez foi uma coisa que eu idealizei a partir daquele hangout com a Sônia Regina, que nós temos hoje novas perspectivas, Márcia. E realmente, falar do foco é importante porque todo esse processo que nós estamos reproduzindo aqui várias e várias vezes, não só nós como os convidados que vêm aqui à rádio, algumas pessoas até eu vou pedir uma parte, Márcia, dentro do nosso bate-papo de hoje, para dizer às pessoas que não há, por parte da Rádio Remix, nenhum tipo de retaliação a ninguém, certo? As pessoas, elas estão muito atarefadas. Então, portanto, se nós não temos hoje 5 convidados diferentes como nós tínhamos no passado, significa que as pessoas hoje estão tendo mais dificuldade de poder lidar com a falta de tempo, que é uma coisa inacreditável, que apesar de toda a tecnologia de que dispomos hoje, esta tecnologia esteja nos colocando, né, neste ponto frágil, vejam bem, de escravidão.
a vida moderna. É muito interessante quando a gente fala disso, gente, porque a despeito de nós usarmos e termos, vejam bem, termos a bênção de podermos utilizar as tecnologias, as novas tecnologias a nosso favor, incrivelmente, com tudo isso, nós estamos cada vez com menos tempo para que nós possamos nos dedicar à descoberta de quem somos nós. Então vejam que interessante é esta fragilidade do ser humano, que não se conhece e, portanto, ele se torna frágil em muitos aspectos, e que um sistema de controle muito bem organizado, detectando essa fragilidade, o que ele faz? Ele trata de acelerar o processo e a nossa vida inteira se acelera e nós ficamos sem tempo. Márcia, muitas vezes nós brincamos aqui, eu brinco muito contigo, que algumas dificuldades que tem, das muitas, aliás, dificuldades que tem as pessoas que hoje moram nas grandes cidades. O deslocamento é uma delas. Vejam que interessante, gente, é nós descobrirmos que o sistema, ele se apoderando das nossas fragilidades, ele faz a seguinte coisa. Se no passado nós podíamos, por exemplo, em São Paulo, acordar às 6 da manhã para que o nosso trabalho começasse normalmente às 8, hoje as pessoas acordam às 4 horas da manhã para poder cumprir com o seu horário das 8 horas da manhã. O que significa isso para vocês, meus queridos? Vocês não enxergam aí o dedo duro, seco e desumano de um sistema de controle opressor? Eu enxergo. Porque quanto menos se descansa, menos condições de um raciocínio lógico nós temos. E normalmente o que nos ocorre atualmente? Que nós estejamos vivendo simplesmente no automático. Automatizamos tudo aquilo que podemos em relação a nós e vamos vivendo no automático. Porque a vida, e isso é uma queixa de muitas pessoas, não está nos dando tempo para que nós possamos exatamente fazer aquilo que seria o maior dos benefícios para nós mesmos, cuidarmos de nós. Só isso, gente, renderia milhares de horas de conversa. Porque uma coisa que é aparentemente simples demonstra toda a nossa fragilidade diante de um poderosíssimo inimigo que é o sistema de controle. Isso nós estamos falando em algo bem simples, que se nota diretamente todos os dias. E na sequência desses dias pesados, cansativos, esgotantes, nós não temos sequer vontade de cuidar de nós mesmos. Isso é ser frágil diante de um sistema opressor. Mas à medida que nós vamos aprendendo as várias formas de ação desse mesmo sistema, nós podemos reagir a isso. O que nós fazemos aqui, gente, pergunto para vocês, será perda de tempo? Não posso observar dessa forma. Não posso observar dessa forma, porque nós estamos aqui, em primeiro lugar, porque esse sistema já é nosso velho conhecido. E, portanto, quando nós alcançamos condições de compreender, mesmo que infimamente, mesmo que uma parcela pequena desse sistema, como ele funciona, isso é a mola mestra. Essa é a mola que impulsiona
para que nós venhamos a buscar cada vez mais o conhecimento sobre este sistema que está momentaneamente nos oprimindo. É importante que nós saibamos disso. Toda a fragilidade, toda ela, é momentânea à medida em que nós tenhamos a percepção de que ela é uma fragilidade e que nós devemos, né, agir com essa fragilidade com o mesmo empenho das pessoas que vão a uma academia. Nós vamos fortalecer os nossos músculos da vontade de simplesmente nos tornarmos fortes em relação a muitas das fragilidades. Mas é necessário que nós saibamos conhecer os nossos pontos fracos. Realmente, Márcia, eu vejo nesse ponto que a mulher, ou seja, o ser humano do sexo feminino, é mais forte que o homem. Mas também comete seus próprios erros. E eu ouvi aqui, um dia desses, um comentário, Márcia, teu, que eu achei interessantíssimo quando nós falávamos da reprodução do machismo. E vejam como isso também se transforma em fragilidade. Porque o ser humano do sexo feminino, em não compreendendo quem é, não sabendo utilizar-se da forma correta das suas forças naturais, sabendo, ou ela, sabedora de quais são os seus pontos fortes, se fragiliza ao entrar em embates com o sexo oposto pelo poder. Isto é fantástico quando a gente se dá conta disso. Hoje, gente, quando nós temos embates políticos, temos embates pelo poder. Quando nós temos embates de gênero, temos embates pelo poder. E jamais é possível que se venha com uma falácia ou com a hipocrisia, e isso é muito claro para todos nós, que é hipócrita aquele que diz que isto é uma luta pela igualdade. Jamais. Quando se é igual e quando se percebe a igualdade e quando se age com igualdade, não é preciso que haja um conflito. Isso é diametralmente oposto. Quando se percebe a fragilidade do outro e dá-se ao outro, vejam bem a palavra, dá-se ao outro a oportunidade de que ele a conheça. Claro que dito isso de uma forma honesta, sincera e generosa, o outro se transforma rapidamente em alguém muito forte. E essa força somada multiplica-se, portanto, em igualdade. Interessante, gente, é quando a gente começa a fazer alusão a certas coisas, a gente começa a descobrir o quanto é difícil de nós conseguirmos compreender determinadas situações, mas quando começamos a adentrar cada vez mais, um pouco que seja, na psique humana, nós podemos claramente perceber que o que nos afeta diretamente ainda são as mesmas coisas de milhares de anos passados. Nesse ponto, gente, quando a gente fala que o ser humano coletivamente ele involuiu, é perfeitamente cabível essa afirmação. Porque nós percebemos que, coletivamente, evoluímos. Todos nós temos coeficiente de inteligência suficiente para compreender isso. Por quê? Exatamente porque nem tudo aquilo que se prega é uma realidade. As pessoas que hoje ouvem movimentos e movimentos falando de igualdade
certamente elas estariam muito mais conscientes e falando de forma coerente se fossem verdadeiras e colocassem a palavra poder ao invés de igualdade. Isso são fragilidades expostas. Certamente que nós vemos sociedades díspares, ou seja, diferenciadas demais na forma de comportamento. Mas isso também não se pode generalizar. Se nós dissermos que dentro de determinado lugar no Brasil não há machismo, isto não é verdade. Todos temos esse viés, porque o nosso sistema de crenças nos fez assim. Mas, se nós conseguirmos, dentro da nossa trajetória, galgarmos aquele espaço onde está o equilíbrio e, dessa forma, contrabalançarmos tudo aquilo que é negativo, puxando para baixo e recolocando em exposição aquilo que é positivo, nós estaremos tratando as nossas fragilidades de forma igualitária e equilibrada. Se tudo aquilo que nós percebemos em nós que é negativo e nós conseguirmos equilibrar as forças, fatalmente aquilo que é positivo começará a se sobressair. E aí haverá aquela diferença positiva no equilíbrio. Percebo muito bem, Márcia, nas tuas palavras, o cuidado que tu tens e a necessidade que tu também tens de passar para as pessoas o que é inerente ao ser humano. E, portanto, muitas vezes, quando nós brincamos aqui, Marcinha, que eu digo que tu e a Sônia exercem o bullying comigo, né? Isso é, logicamente, uma brincadeira. Eu vejo como algo saudável, que para a gente descontrair muitas vezes. Mas também penso naquelas pessoas que sofreram durante uma vida desse tipo de invocação a partir dos outros. Mas nada dessas coisas, muitas vezes nós também falamos sobre isso, e ontem ouvimos a Sônia conversando também sobre isso, nada que não nos faça crescer. E o nosso crescimento pessoal, e isso é uma coisa que nós estamos batendo e debatendo todos os dias aqui na Rádio Remix Esotera, Conexão Galáxia Livre. O nosso crescimento pessoal, individual, é imprescindível para um coletivo melhor. Imprescindível, gente, para um coletivo melhor, porque tenho certeza que se daqui a alguns meses nós tivermos o privilégio de podermos fazer um outro evento da Rádio Remix Esotera e estarmos diante de mais pessoas, apertando as mãos, olhando nos olhos, isso vai muito, muito, muito fortalecer a união que nós necessitamos. Porque eu tenho a plena convicção e confiança de que estar aqui todas as noites debatendo essas coisas que são imprescindíveis para nós. Por que é que nós vamos falar de foco num momento como esse? Porque se nós focalizarmos aquilo que queremos, aquele objetivo do eu quero isso, eu vou alcançar isso, eu vou chegar a esse resultado, e nós estivermos centrados, focalizados nisso, certamente, em algum momento, isso virá para nós. Percebem? Porque nós estamos com foco. Foco é objetivo. Firmeza na busca. O foco não me tira do meu caminho.
do meu objetivo, da minha conquista, daquilo que eu quero. Não obstantemente eu seja frágil em muitos momentos, mas se eu estou focalizado, eu simplesmente absorvo e consigo manter. Com elas. Essa é uma das verdades que a gente precisa guardar. Essa é uma das formas de procedimento que nós precisamos cada vez mais desenvolver. Compreendem? Precisamos desenvolver nossas capacidades de nos auto-imunizarmos a certas coisas. E a Márcia falou muito bem. O foco ajuda. O foco ajuda a fortalecer nosso caráter e a nossa busca e a busca do nosso objetivo. A fragilidade muitas vezes, vejam bem que interessante, a fragilidade muitas vezes nos expõe, mas é no contato com o outro, estando fragilizados ou com brechas naquilo que são nossas fragilidades, é que nós também percebemos a intenção do outro em relação a nós mesmos. Qual o objetivo do outro em relação a nós? Será que o outro me dá a atenção devida? Será que o outro compreende meu momento de fragilidade em determinado ponto? Será que o outro tem condições de me auxiliar a dominar, compreender e poder equacionar de forma positiva a minha fragilidade? É importante demais tudo isso, porque não somos feitos para vivermos sozinhos. E, portanto, por vezes, aquilo que é nossa fragilidade, muitas vezes está alimentando o ego de alguém. E é importante que nós saibamos disso também. Que relações de vampirismo, que é energético, existem aos milhares. E nós estamos cada vez mais desvendando os mistérios de quem somos para que isto comece a se reverter em relacionamentos de igualdade. Seguramente, gente, não estou aqui falando a respeito das desigualdades sociais que muitos ainda são submetidos. Neste ponto, acho que a questão de gênero, e não se pode generalizar também as coisas, vejo que hoje as mulheres empreendedoras buscam muitas vezes o seu espaço de convivência naquele mundo dito masculino. E, portanto, vejo isso com muito bons olhos. Ainda há poucos dias passados, observei, numa notícia relevante, que as mulheres que estão fazendo parte hoje do Poder Judiciário conseguiram uma equiparação salarial. Isto, com certeza, fortalece e diminui o grau das fragilidades. Acho uma medida absurda e estapafúrdia que não haja uma igualdade de salários. Acho estapafúrdio isso. É retrógrado, para falar a verdade para vocês, meus queridos, porque não vejo, não vejo coerência, não vejo coerência numa sociedade que se diz desenvolvida tecnologicamente, que ainda contempla coisas arcaicas como essa. Compreendem isso?
Existem em nós muitas coisas que são natas ao ser humano. Ao ser humano, compreendendo-se ser humano como todos. Eu tenho um problema sério. Quando escuto alguém chegar a qualquer microfone que seja, em qualquer lugar do mundo, e diz a seguinte frase: sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Meus queridos, todos são todos. Não obstantemente seja essa palavra de gênero masculino, ou seja lá o que seja, todos são todos. À medida em que eu começo já a querer dividir as coisas e os seres humanos, eu estou promovendo uma desigualdade. E quando eu estou promovendo uma desigualdade, eu estou promovendo a fragilidade nas pessoas. Compreendem? Às vezes, pequenas coisas são extremamente fortes. E aqueles que sabem usar essas pequenas coisas para fragilizar os outros, atingindo-os naquilo que sabe que o outro tem como uma brecha que muitas vezes pode inutilizar uma vida. Ah, mas como o Marcelo faz gênero aqui? Ele gosta de ser misterioso e ele gosta do vitimismo, a vitimização. Jamais me passa isso pela cabeça. As pessoas que têm essa consciência de mim são tão inconscientes comigo quanto são com elas. Porque sacrifícios e etc, etc, isso não me passa pela cabeça porque eu sei exatamente o que acontece lá fora. Trabalhei em milhares de situações. Trabalhei em campanhas políticas. Vi aberrações. Vi situações que vocês não têm ideia de como isso acontece. E ainda acontece em 2018. E não faço gênero de mistério nem de uma pessoa que só vê a desgraça. Mas compreendo exatamente quando alguém me fala: abre teus olhos, porque este é um dos teus pontos fracos. Sabe, Marcinha, eu vou te contar uma coisa que é muito importante. Eu hoje deixo que as pessoas me analisem muito, falem aquilo que elas tenham vontade, mas eu só peço a todos, e não a todos e a todas, mas a todos, sem exceção, que estejamos juntos com um foco. Porque o foco nos une. Unidos somos mais fortes. E todo aquele que se fortalece sabe o que quer e alcança. Todo aquele que se fortalece e se une tem um objetivo claro e sabe onde quer chegar. Eu tenho certeza, Marcinha, que a maioria, 99,9% das pessoas que nos ouvem hoje, sabem onde querem chegar. Não é à toa que nós alcançamos esse nível de debate. Não é à toa que nós estamos empreendendo uma caminhada sólida, com foco e objetivo. E é isso que me alegra, que me motiva a todos os dias estar aqui. Márcia, eu queria saber mais a respeito de como a gente pode manter o foco e minimizar
os efeitos das nossas fragilidades sobre nós. Por favor. Primeiro é refletir naquilo que a gente acha que a gente é forte, porque a fragilidade está bem aí nesse lugar onde você se acha mais forte. E aí é onde as pessoas pegam você de calça curta. Muitas vezes a gente acha que a gente é tão forte, na verdade a gente é tão frágil também. Essa história da mulher, da outra vez que eu falei que a mulher ela pode ter o espaço que ela tiver dentro de uma sociedade, mas ela não precisa ser uma mulher machista. Porque os homens são machistas por causa das mulheres, porque os homens são criados pelas mulheres, né? E a gente tem uma sociedade machista porque a mãe ensinou o filho a ser machista daquele jeito, né? Então aquela parte que eu disse que a mulher não é tão frágil assim, é porque é verdade, né? Então aquela coisa de dizer, eu tenho que ganhar como o homem ganha, é justo, é um salário justo, se você estudou e fez um monte de coisa, é justo. Mas o que você não pode ser é querer ser um homem sendo uma mulher numa sociedade, né? E aí fica complicado a coisa, né? Se nós hoje temos uma sociedade machista, é porque nós, como mães, como mulheres, fizemos a sociedade se tornar machista através de nós mulheres. As mulheres do passado eram muito mais machistas que os homens são, né? Então, assim, naquilo que a gente se acha muito forte, é muito fácil ver a fragilidade naquilo. E a maioria dos homens e das mulheres, não adianta a gente querer ter um cargo e ser um homem. A coisa não funciona por aí. Ou você tem um cargo e assume que você é mulher, então a coisa vai piorar, porque vai ter sempre um homem que é muito machista, mais machista que você, que vai bater de frente e aí vai acabar com a tua roça dentro da empresa. É assim que funciona, né? É um derrubando o outro e assim vai, né? E a gente tem que tomar cuidado, que a gente às vezes se acha muito forte em alguns aspectos e a gente não é, a gente é frágil e inconscientemente a gente está achando que está tudo legal e não está legal. Então a gente tem que refletir, parar, pensar e ver se realmente é isso. E focar naquilo que a gente quer de verdade, não deixar com que as pessoas usem isso a favor delas, né? Sabendo da nossa fragilidade e consigam as coisas que elas querem através disso. Porque é o que acontece com todo mundo. É o que acontece comigo, é o que acontece com todo mundo que tiver aí. Não adianta falar para mim, eu sei, né? Eu sou assim. Não. Tem um momento em que as pessoas usam a sua fragilidade a favor delas, porque ela já sabe o que você vai fazer. Ela sabe o seu comprometimento em relação àquilo, né? Então, é coisa para refletir e para pensar. A gente precisa ter foco, a gente precisa pensar naquilo que a gente vai fazer, parar de reclamar. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, só reclama, só reclama, só reclama, agradecer nada, né? Hoje veio uma pessoa bater palma na porta de casa e era um senhor que ele disse assim: olha, me deram R$ 2, mas eu acho que eu não vou conseguir comprar nada com R$ 2. Se você tiver um pouco de feijão cozido para me dar, já é o suficiente. Eu fiquei olhando para aquela pessoa e falei: não, eu vou dar para essa pessoa um pouco de feijão. Peguei uma cumbuquinha de plástico, levei para ele. E ele comeu aquele feijão e falou para mim se eu não tinha uma blusa velha para dar para ele. Peguei e dei uma blusa para ele. E aí eu percebi que ele falou assim, ela é muito bondosa, né? Então eu vou continuar pedindo. Eu falei, olha aqui, meu senhor, eu tenho coisa para fazer lá em casa. Tá aqui o que você pediu, a água, o feijão e a blusa. Tá bom? Tá aqui. É o máximo que eu posso fazer por você neste momento. Tá?
Não posso fazer mais do que isso. Então, eu vou te pedir que você tenha sorte, porque eu tenho que terminar de fazer minhas coisas. E assim foi. Não sei se o meu tá fazendo barulho, uma coisa aqui. Pronto, passou. E é aquela coisa da gente prestar atenção como as pessoas veem as nossas ações para elas, né? E a gente precisa tomar cuidado, né? Até que ponto o nosso patamar de fortalecimento realmente está forte, se nele não tiver algum ponto de fragilidade. Então a gente tem que focar naquilo que a gente realmente quer. E essa história de eu me amo muitas vezes, como vocês estão falando aí, eu gosto de mim, eu me namoro, isso é balela, tá? Tudo balela que vocês estão falando aí. Porque não se ama coisa nenhuma. Peraí, São muitas vezes dominados por certas coisas que não peraí, se dão conta. peraí. Ó, tem Uma uma coisa, diferença, uma tem uma coisa, diferença. uma. A gente se deixar dominar é uma coisa. Peraí. Fica quietinho que eu tô falando. Eu não te atrapalhei. É Hum, assim, ó. É. É aquela coisa de falar assim, até que ponto eu me amo, né? Essa coisa de dizer, eu me amo. As pessoas dão risada, mas é verdade. Agora eu vou jogar no buraco mesmo. não vai adiantar. Não vai adiantar. Você quer ficar quieto? Deixa eu terminar o que eu tenho para falar. Fecha seu microfone aí, que você já falou. Deixa eu falar agora. O que as pessoas precisam entender é o seguinte. É claro que a gente se ama assim. Mas tem aspectos que não é assim o tempo todo, gente. Não é assim o tempo todo. E uma das coisas muito importantes é o seguinte: a gente acha que a gente vai viver sozinho, porque a gente vive sozinho e tá tudo bem. A gente não nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para ser sozinho, é fato, né? A mãe do Stone ali, não sei se é a mãe do Stone, tem calma que não tem nada, coitado do Marcelo, não, porque você não sabe nem na primeira metade que eu passo com essa criatura, Eu tá? sou realmente um coitado, gente. Coitado, sei. Falta óleo de peroba, vocês querem saber. Para ser bem franca, tá faltando óleo de peroba no mercado para isso. Pensa numa pessoa cara de pau, tremenda cara de pau. É essa pessoa aí. E ainda se diz, tadinho, não sei o quê, sou coitadinho. Se acha, né? Na verdade, vamos falar uma coisa bem séria. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. E a partir do momento em que você não sabe viver com outra pessoa, você também não sabe viver em sociedade, tá? Isso é uma das coisas muito sérias que a gente tem que falar. Não adianta falar que eu sei viver comigo muito bem sozinho. Se você anda muito sozinho, isso significa que você não sabe viver em sociedade. E isso é um problema muito sério. Você pode mentir para você mesmo. Você pode achar que o seu inconsciente acha isso. Tá? Mas se você fica muito tempo sozinho com você mesmo e acha que está tudo bem, não está tudo bem. Você está se enganando. Viver sozinho só mostra para você que você não sabe viver em sociedade. Uma coisa é o indivíduo ter momentos em que ele precisa ficar sozinho, pensar sozinhos e tudo mais. Isso é uma coisa, tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Ninguém nasceu para ficar sozinho. E as pessoas que se fecham dentro de uma caixinha e que acham que tá tudo bem, né? E é por isso que a gente tem aí uma
cota de uma sociedade, porque nós somos indivíduos achando que a gente tem que viver o nosso mundinho, que se lasque o resto, entende? Porque é exatamente isso que a gente faz, inconscientemente é o que a gente faz. Então, assim, me desculpem, vocês podem morar sozinhos, vocês podem querer falar assim, eu antes só que mal acompanhado, só que todo mundo precisa de alguém. E para você viver em sociedade, você precisa aprender a viver com outra pessoa. A necessidade de ter um equilíbrio. Vocês podem até não gostar do que eu estou falando, mas é a pura realidade. Uma coisa é você ter a necessidade de estar sozinho. Isso eu concordo. Né? Então, não é nem a questão de ser, não é a questão nem de ser opinião. A questão é de ser a realidade mesmo, do que a gente vive dentro de uma sociedade hipócrita, né? Que aqueles que têm muito dinheiro vivem bem, vivem numa mansão sozinhos e tudo mais, só que nunca tão felizes. A gente não foi criado aqui na Terra para viver sozinho. Porque senão não ia existir nem a mulher e nem o homem. Aí ia existir só os animais e tá tudo certo. Ou então ia viver a era dos dinossauros. Jorge, não é questão de estar certa. É a questão que é assim que funciona dentro de uma sociedade. Tá? É assim que funciona. Você pode achar que está certo para você viver sozinho, mas vai ter um momento, se você tiver um problema, você vai precisar de alguém. Pode falar com um amigo. Quem não curte o beijo do pescoço não pode estar vivo, olha lá. Pode ser também. Eu acho até que já sei quem é que falou isso. Deve ter sido o Só. Rodrigo Guiô. Eu não estou vendo a sala, mas aqui eu estou intuindo. É o Guiô. Mas acontece que é isso, gente. A sociedade é falida porque a gente é muito individualista. E isso é ruim. Porque a gente não aprende a ver o próximo. Porque a gente tem que cutucar o outro como, porque a mulher é chata, porque a mulher é isso, porque o homem é aquilo, e assim vai, entendeu? Enquanto a pessoa não saber viver um com o outro, a gente vai ter uma sociedade falida e hipócrita sempre. E outra, a gente nem pode falar tanto assim, porque a gente faz parte disso. Entendeu? Esse é o grande problema. Foco, fragilidade está aí, ó. A fragilidade da sociedade é essa. Ela achar que ela é um indivíduo e que o mundinho dela é só um mundinho dela e acabou. Bravíssimo, Marcinha. Bravíssimo, porque agora demonstras o que era o tema, né? Na realidade, essa fragilidade da gente achar que eu me basto. Quando tudo vem convergindo e vem focalizado naquilo que se chama união entre as pessoas. O pessoal do chat não percebeu a pegadinha, mas nós fizemos uma pegadinha porque a Márcia tinha exatamente a noção de onde estava a fragilidade. Claro, gente, que a gente não pode generalizar. Eu estou vendo aqui o JL, ele se adaptou, ele se adequou à vida dele, como muitas pessoas vêm fazendo. Mas, num determinado momento, gente, a gente observa que esse tipo de atuação e esse tipo de comportamento é somente um comportamento momentâneo. Por quê? Claramente a gente sabe que se alguém que estiver perto de alguém e as ideias convergirem e aquilo que nós temos de menos positivo estiver dentro de um patamar de compreensão do outro, isso, claro, nos abre uma possibilidade bastante grande de nós termos momentos muito felizes ao lado de alguém. E, portanto, essa é a busca. E a pegadinha funcionou muito bem, porque existe essa fragilidade do ser humano de compreender que é difícil convivermos uns com os outros. Temos milhares de pontos de divergência, o que é muito positivo, porque somos diferentes em todos os sentidos. Somos únicos. Somos únicos mesmo os gêmeos univitelinos. Somos únicos.
E, portanto, dessa forma, também temos que nos observar com parcimônia, com cautela, para que o nosso ego também não se exploda, não suba demais o nível. Essa é uma realidade que nós temos que controlar. E, portanto, quando nós conseguimos controlar as fragilidades através de um foco poderoso, a possibilidade de que tudo que nós tenhamos diante de nós seja a concretização de objetivos que traçamos é enorme. A possibilidade é enorme de que nós tenhamos êxito. E, portanto, o que é que nos faz pensar positivamente? É que aqueles momentos felizes que são raros se transformem em momentos naturais em nossas vidas. Os momentos alegres e felizes, aqueles em que nós estamos no controle daquilo que de pior nós temos. Porque o melhor nós geralmente passamos ao outro. O que de melhor nós temos, nós passamos ao outro. Mas o difícil é controlarmos aquilo que de não ou nem tão bom temos para oferecer. Acho fantástico, Márcia, que momentos como esse ocorram, porque, volto a repetir, objetivamente, todos nós temos sonhos a concretizar e, portanto, quando focalizamos naquilo que são os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida, nós estaremos sempre fadados à concretização dos mesmos. Pensemos sobre isso. Objetivamente, guardemos 10, 15 minutos antes do nosso sono. Projetemos o outro dia e, quando esse dia estiver raiando, contemos quantas coisas positivas que nós projetamos, nós alcançamos. Pequenas coisas, meus queridos. O manter o equilíbrio, o manter a calma, um bom dia aos amigos, uma tarde de realizações, o controle das emoções no trabalho, o rendimento positivo no trabalho, as ações positivas que podemos empreender, pequenas ações de todos os dias. Um olá, um bom dia, um obrigado, são pontos extremamente positivos que, se somados, no final do dia, nos darão uma quantia enorme de coisas boas realizadas, focalizadas anteriormente na noite que começava no dia anterior. Nós temos condições de fazer isso. Nós temos energia suficiente para fazer isso. Nós temos sabedoria para alcançar isso. E nós temos um foco poderoso que nos levará diretamente ao nosso objetivo para o dia que está por vir. Façamos isso. Observemos que 15 minutos antes de dormir é a projeção que precisamos para uma vida melhor amanhã. E a somatória desses dias farão a automatização de cargas positivas que vão efetivamente construir momentos positivos nos próximos dias. E assim sucessivamente nós iremos entrar numa outra forma de viver, que é aquela almejada por todos nós. 15 minutos antes de dormir. Quem sabe a projeção de um dia diferente,
onde pequenas coisas vão fazer a diferença, nos mostre o quão poderosos somos nós, como co-criadores de realidades positivas para nós mesmos. Eu tenho certeza absoluta que todos que aqui estão neste momento junto conosco, que nos ouvem, que estão presencialmente conosco aqui no Hangout desta noite, tenho certeza absoluta que a partir do momento em que nós tivermos consciência de quem somos, através desses pequenos mecanismos, fatalmente, muito em breve, nós estaremos construindo juntos uma realidade muito mais positiva, com muito mais alegria e felicidade para ser dividida entre todos nós. Marcinha, de minha parte, eu queria te agradecer pela noite de hoje, pelo hangout de hoje. Muito obrigado. Obrigado a todos que aqui estiveram, ao Jorge, ao Maurício, a Vera, a Márcia e a todos vocês. Um grande beijo no coração. Espero poder encontrá-los amanhã e nós estaremos procedendo ao nosso momento de meditação. Uma boa noite a todos e até amanhã. Bom, para você que ficou aqui até agora na Rádio Mix e também no Hangout da Rádio Mix, sejam mais que bem-vindos por aqui. Jorge, você não fica bravo, mas é a pura realidade que a gente vive todos os dias. E isso não é porque é a minha verdade, isso é a verdade que a sociedade vive no dia a dia. Mas as pessoas, né, fazem o seu próprio mundo e vivem aquilo que elas acham que devem viver, cada um, né, no seu quadrado, como diz. Mas isso é uma coisa muito real que está no nosso dia a dia e eu sou incapaz de olhar e não falar. Mas é isso que a gente se torna, uma sociedade vulgar, né? Muitas vezes, porque a gente deixa de pensar no outro e acredita que o nosso mundo é só nosso, e aí fica muito difícil. Tá sempre sem noção e faltando óleo de peroba sempre no mercado de Pelotas, né? Que o diga. Bom, para você que ficou ouvindo a Rádio Amigos até agora, gratidão pelo Maurício, pelo Jorge, por todo mundo que está aí no chat. É bem isso. O peroba é o seguinte, só vou avisar a empresa que está faltando óleo de peroba no sul, tá? De preferência já manda de Porto Alegre para baixo, assim, que é para ter em todo lugar. Meu Deus. Xingo sim, Stone, porque é o seguinte, ninguém aguenta essa criatura como eu, então te cuida aí que vai sobrar para você. Tá? É melhor tu ficar no teu lugar. Eu tô achando, senão eu vou mandar você procurar o de peroba também. São exatamente 22 horas e 33 minutos, horário de Brasília para você. Amanhã a gente está de volta ao vivo para você a partir das 9 horas da noite, né? E amanhã, lembrando que a gente tem um momento de meditação na Rádio Mix Esotera, a partir das 8 horas da noite, em ponto. Vamos ver se a pessoa vai ser pontualíssimo, né? Porque anda tendo ciúmes banal, que eu nunca vi, mas beleza, né? Bom, a gente se encontra amanhã aqui na Rádio Mix Esotera, Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.